da região. Eu venho frisando isso já há muito tempo, né? A gente tem municípios aí igual Campos dos Goytacazes, por exemplo. Vamos dar um exemplo de Campos dos Goytacazes, né? Uma cidade que antes da pandemia ela tinha apenas 19% da sua população com carteira assinada. Aí você pega ali e vai para o lado de Vitória, né? 62% da população com carteira assinada. Então, ou seja, né, antes da pandemia isso, esses números, claro, na pandemia, devem ter sido bem modificados, né? Porque o desemprego aumentou muito aí. Agora você observa, por exemplo, um município igual Campos dos Goytacazes, uma cidade que sempre teve um royalty maravilhoso e uma cidade que a gente, hoje eu até estou muito satisfeito, né? Estou olhando que o Vladimir está fazendo até um bom governo, principalmente referente ao rapaz que estava lá atrás, né? Que é o Rafael Diniz, que infelizmente se perdeu no município e hoje a gente vê que a parceria fechada com o Vladimir, com o governador, né, do estado, tiveram lá vários investimentos no município de Campos, só que as nossas regiões não se preparam para o caos, né? A gente está há muito tempo já falando no que condiz com as questões do desemprego, da falta de indústrias na nossa região, e aí o reflexo dentro de uma situação dessa agora pode ser, claro, devastador. A gente não tem a menor dúvida, né? E agora também não adianta, né? Ano que vem estamos aí às vésperas das eleições, né? Então está todo mundo agora muito preocupado. Perdão, está todo mundo agora muito preocupado, né? A culpa é de João, é de Manel, é de Joaquim, né? De José. Então, todo mundo agora quer abordar de quem é a culpa, né? Só que a gente observa, né? Vamos falar no que condiz aqui ao município de São Fidélis, essa preocupação com geração de renda e emprego, ela não existiu, né? De muitos anos para cá. Né? Ninguém se preocupou, né? Vão arrumar a casa, mas agora você tem que arrumar a casa, você pode hoje morar numa mansão, né? Você pode ter uma casa maravilhosa, digamos que você está com um bom rendimento, aí se você perde o seu emprego, seu padrão de vida cai, como que você paga a luz da casa, como que você paga o jardineiro, o funcionário, né, que trabalha, a funcionária lá na cozinha, então, ou seja, o que acontece é justamente isso, né? Se políticas de geração de renda e emprego não forem pensadas, como acontece lá no município de Aperibé, né? Município com 42 fundições dentro do município, né? Índice quase zero de desemprego. Então, ou seja, as pessoas não dependem de prefeitura para trabalhar em Aperibé. Então, ao invés da gente ficar aqui, né, falando culpa de Manel, de Joãozinho, né, porque a culpa vem de lá para trás para cá, porque nada foi pensado em geração de emprego e renda, né, pequenas indústrias, suporte, até no que condiz a Campos dos Goytacazes. Se você parar para analisar, uma cidade que tem aí, deve beirar 1 milhão de pessoas, mas consta 500 e poucos mil habitantes, né? Não fabrica uma câmara de ar de pneu de bicicleta. Então, ou seja, não é aproveitado o dinheiro dos royalties. Né? A cidade está vivendo de comércio há muito tempo, né? Comércio ali, o pessoal de Morro do Coco que vem comprar, antigamente o Fidelense que ia. Aí agora olha a situação do nosso comércio, competindo com a Shopee, competindo com o Mercado Livre, que com certeza o comércio não tem de forma alguma como combater, porque o cara não paga aluguel, o cara não tem funcionário, aí um verdadeiro caos. Então, ou seja, as nossas regiões, elas não se prepararam e não estão se preparando. Hoje está acontecendo em São Fidélis, mas pode acontecer em também outros municípios por não estarem se preparando, né, para um possível caos, para um colapso, para problemas que podem acontecer. Então, eu não vou botar a culpa em A, B ou C, né? Agora, acredito sim que lá para trás poderia ter sido visto políticas de geração de renda e emprego, a construção de uma área industrial para receber pequenas empresas, para gerar renda, para gerar emprego, para que a população não viesse tanto a depender de comércio, aliás, de prefeituras, né? Que é errado. A gente lamenta muito, né, o que aconteceu, a gente fica muito triste, não tem a menor dúvida. Agora, infelizmente, né, aqui no que se trata do município de São Fidélis,
né, eu vou chamar o nosso convidado, Jocélio, vou te chamar porque o assunto nosso aqui é tentar resolver o problema. Não adianta agora a gente ficar jogando o problema em lado A, lado B, agora todo mundo está muito preocupado com isso, né? Ano que vem tem eleição. Então, essa preocupação, se vocês analisarem o vídeo que eu fiz, que teve mais de 2 milhões de visualizações, foi um vídeo justamente comparando, falando desse, um pouquinho antes da pandemia, falando sobre o desemprego, sobre a falta de indústrias na nossa região, sobre o problema da agropecuária, que poderia ser muito mais forte. Hoje, para você ter uma ideia, você que está em casa e nos acompanhando, os alimentos que você compra aqui nos grandes mercados, praticamente todos eles vêm do Espírito Santo. Então, ou seja, diversas propriedades, terras na nossa região, maravilhosas, e quando você olha a produtividade, está só ali concentrada em Jaguarembé, né, em algumas regiões, em Nova Friburgo, né, e a grande maioria servindo de pasto para boi de carne dura, né, porque é morro, boi criado em morro, você vai comer o contrafilé duro, né, porque infelizmente é boi atleta, né, que sobe morro, desce serra, então, ou seja, uma região que não é propícia para gado, né? O de leite até tudo bem, agora para criação de bovinos. Então, hoje está acontecendo esses problemas, os reflexos estão sendo esses, né? Aí agora vão brigar, vão falar que é João, que é Manelzinho, que está com culpa, né? Não, a culpa é justamente o que vem acontecendo, né? Tivemos aqui no município de São Fidélis fábrica de doces Passarinho, tivemos a algodoeira Fidelense, tivemos a cooperativa. Gente, pelo amor de Deus, leite não para de vender hora nenhuma, queijo não para de vender em lugar nenhum do Brasil, né? Como que uma cooperativa consegue quebrar? Então, é isso aí, agora é o resultado, né? Agora todo mundo vai ter que se mexer. E a solução a gente está trazendo hoje, que é o Jocélio Moreira Pedrosa. Ele que trabalhou por 30 anos na Emater de Rondônia, né? Que inclusive hoje é uma região, lá na região norte em Rondônia, o agronegócio é referência, né? Todo mundo come todo santo dia, né? Então, meu amigo, você pode ter certeza que trabalhar com a alimentação para esse povo é um excelente negócio, né? Então, por um lado, né, a gente lamenta o acontecimento aqui na prefeitura do município, mas uma hora a coisa ia estourar, né? Você com uma cidade da qual o maior empregador do município é a prefeitura, uma hora a corda estoura, né? E a corda estoura, mas ninguém, né? A gente não vê também os empresários se mexerem, os comerciantes se mexerem. A gente só vê a associação comercial do município sorteando aí motinha no Natal, né? A associação comercial, ela era para estar preocupada justamente com a rentabilidade do município para que não acontecesse esse tipo de problema agora, né? Junto com os comerciantes, apertar o poder público para buscar as vocações do município, vocação agrícola, vocação no turismo. Não adianta só sortear motinha no final do ano, né? Então, o preço é todo mundo. É você que vendeu o seu voto, né? Você que foi lá, R$1.000, né? 4 pessoas, tal. Então tá todo mundo, a culpa é de todo mundo. Vamos dividir um pouquinho da culpa. É de quem não olhou lá para trás isso, né? Não se preocupou, deixou uma cooperativa fechar, podia ter tido apoio na época, nem sei quem estava à frente do poder público, mas podia ter tido apoio para não fechar, como acontece direto lá em Itaocara. O poder público sempre incentivou a cooperativa, tanto que a cooperativa do município é uma potência, né, no município de Itaocara, como acontece lá em Macuco. Eu tenho certeza que a prefeitura abraça a causa para não deixar Macuco perder lá o nome de capital do leite. Então, ou seja, ninguém se preocupou, todo mundo foi dormir, cochilou, né? Aí teve os problemas também, né, de administrativos, que a gente não tem a menor dúvida. Agora, todo mundo tem que pegar uma parcelazinha também da culpa, né? Os empresários que não se preocuparam, né? O povo, num modo geral, que pegou lá, botou 10, 15, 20 cabeças de gado, né? Propriedade pequena vai botar pouco gado para quê? Né? Vai plantar aipim, vai plantar abóbora, batata doce, tanta coisa. Mas aí, infelizmente, o que aconteceu? O povo da roça que veio para a cidade, né, agora vai retornar para a roça para poder trabalhar. E aí a gente trouxe aqui a solução,
né? Desculpa eu me exceder um pouco, é porque a gente está vendo muito zum, né? Muita live, o pessoal marcando, inclusive, para dentro do nosso horário aqui também junto, claro, né? Com diversos cargos comissionados, tem que ter muito mais audiência que do que o nosso programa até. É de lei, tem que ter, né? Porque é obrigado a assistir. Então, agora, vamos lá, vamos falar o que interessa. Antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores aqui do Pod Cidades, que é o Alô Pizza, Direção Sony Patrick, Supermercados Robertão, Posto Ipiranga, Camarim Fashion, Ubi Telecom, VPS Comércio de Móveis e Máquinas, Restaurante Carretão, Batata Palha Gisai de Italcara, Ouro Negro Transportes, Lojas Apple e também a Bom Te Ver, que fica na Alberto Torres, com tudo para você presentear quem você ama. Beber um golinho d'água aqui. Falei demais no começo, não sou de fazer isso, mas é porque eu estou vendo, né, uma situação que eu e o Jocélio vamos estar abordando. Esse programa eu busquei hoje justamente para isso. E ainda coloquei o que acontece com a agricultura no nosso interior do estado do Rio, que a gente não vê a coisa andar. Por quê? Né, que é uma cidade igual São Fidélis, com várias ilhas improdutivas. Tem o caso de uma ilha aqui no centro da cidade, ali em frente ao quiosque do Landim, só tem mato ali. Eu nem sei quantos quilômetros não, alqueires tem numa ilha daquela, não tem uma abóbora plantada. Então, ou seja, meu irmão, agora vão reclamar que é emprego. Não, a culpa é de todo mundo, a culpa é de muita gente, né? Não vou tirar a culpa também, né, por parte da administração. Agora, vamos dividir todo mundo a culpa é de quem se vendeu, a culpa é de quem deixou as empresas irem embora. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. E a gente chamou o Jocélio aqui. O Jocélio tem uma experiência muito grande, né, na agricultura, e a gente vai abordar esse tema, Jocélio, hoje, que é... Pode botar o fone, Jocélio, para você ouvir melhor. A gente vai estar abordando esse tema, que é de grande importância para que a gente possa entender o que pode ser feito, né, em uma situação como essa agora, 1.000 e não sei quantos empregos, né? O que o povo, talvez Papai do Céu também é maravilhoso. Às vezes acontecem as coisas para poder o povo acordar e ir trabalhar, né? Ir trabalhar, e se mexer e fazer coisas diferentes, que também é muito fácil, né? Tem pessoas aí, né, que se acostumaram também tanto tempo dentro da prefeitura, né, que se sair, acabou, pô, o cara não faz mais nada na vida, não sabe nem trabalhar mais. Esqueceu até como trabalha, né? Tem que fazer igual a gente faz aqui, correndo atrás, suando para pagar aluguel, na dificuldade. Agora tem uns bonitão aí, né, que até pelo contrário, ele ganha dinheiro lá e ainda monta concorrência com a gente, né, para poder falar assim, rapaz, o cara tá lá na luta, lá vamos montar também mais uma concorrência, tá? É que o povo esqueceu, já não lembra nem como é que é trabalhar, mais de tanto tempo que o dinheirinho tá entrando na conta. Então tem o lado negativo, tem o lado positivo. O comércio, para o comércio, com certeza não é bom. Agora, é bom também para acordar toda a sociedade que não dá para viver nas costas de uma prefeitura, né? O município tem que ter vocação turística, tem que ter investimentos. Pelo contrário, tem que cobrar da prefeitura, cobrar investimentos. Então, ou seja, está tudo misturado, tudo embolado. No final, está aí todo mundo agora preocupado, né? Um monte de live, todo mundo agoniado com problema, que não vai resolver. O que vai resolver é o meu amigo Jocélio, meu irmão. Desculpa eu me exceder um pouco no início aqui. Boa noite. Jocélio trabalhou muitos anos na Emater de Rondônia, né? Você é fidelense, né, Jocélio? Sou fidelense. Então você conhece bem a nossa região, e com essa experiência que você vem trazendo lá de Rondônia, o que acontece com a agricultura aqui da nossa região? Você acha que poderia estar muito melhor? Eu acredito que sim, né? Pela facilidade, pela a logística, a localidade. Nós estamos dentro do estado, que é o segundo estado consumidor do país, o estado do Rio, né? Uhum. Então, próximo a São Paulo, né? Então você tem um mercado consumidor muito grande, né? Portanto, para tudo, né? Para tudo. Portanto, o Espírito Santo coloca o produto aqui. Minas Gerais também tem vários produtos de Minas Gerais aqui, né? Sim. Que são comercializados aqui, e até de São Paulo e Mato Grosso eu já vi, né? Na rede de supermercado. Então, vindo para cá, vindo de longe para cá. Tá aqui no comércio aqui, né? Mas antes, Maurício, quero agradecer você, né? Pelo espaço aí, também agradecer também aos seus seguidores, à rede social, né?
ao parabenizar a Emater Rondônia por 52 anos e aos colegas lá de Rondônia, onde eu trabalhei, né? Eu tive o prazer de trabalhar 30 anos, todo dia para mim era muito divertido, o tempo que eu passei em extensão para mim todo dia era um prazer, né? Eu acho que a pior coisa é você trabalhar num lugar que você não gosta, né? E a profissão de extensionista rural para mim foi muito bom, né? Também os colegas da Emater aqui, Emater Rio, né? Alguns estudaram comigo, eu estou sempre lá com eles lá, né? Do escritório local de São Fidélis, né? E a minha mãe também, que completou 94 anos. Se não fosse minha mãe, o esforço da minha mãe, eu não seria quem sou hoje, né? Sim. Então a minha mãe, ela está completando 94 anos hoje. Que coisa boa, você é um agraciado por Deus, né? Tem uma idade dessa com a mamãezinha viva. Vamos lá, Jocélio, as pessoas estão muito preocupadas, né? E por isso que eu até falei um pouco mais aqui no início, não adianta agora, né, ficar chorando pelo leite derramado. Então, a gente precisa estar vendo ações que vão de fato resolver o problema. A gente sabe hoje que a agricultura familiar, os pequenos agricultores, né, eles, se eles tiverem um incentivo, se eles fizerem até, de repente, uma cooperativa, né, mas precisa, porque a gente pega aqui uma região que não tem assim essa grande cultura. Eu hoje até fiquei satisfeito. Eu vi um vídeo aí sobre as questões da banana, né, no município. Eu acho até que o Zé William, nessa parte aí, ele acertou, até deu os parabéns a ele na época, porque a gente tem aqui algumas fábricas de doce no município que compram banana lá de Iconha. Né? Eu, inclusive, estou até interessado. Eu tenho um pedaço, né, lá, um pedaço até de 2 alqueires lá, de repente, né, eu vou procurar saber aqui como que faz para a gente estar participando desse projeto. Né? Porque é uma área pequena para gado, né? Mas para essa parte pode ser interessante. O que você acha que dá para fazer hoje para mudar o quadro da nossa região? Não vamos falar só São Fidélis, embora vamos destacar um pouco a Peribé, não, Jaguarembé. Né? Jaguarembé, ali muito próximo ao ponto de pergunta, a gente vê que a coisa anda, né? E vê a coisa andando de todos os lados, até o povo com dinheiro, né? Essa região aqui, vamos especificar aqui São Fidélis, que hoje vive esse problema grande aí. O que poderia ser feito para melhorar? E tirando exemplos que você traz de Rondônia. Maurício, são 30 anos de extensão, né? A gente fala que a gente erra mais do que acerta, né? Mas se você não procurar arriscar, né, você não vai. Só que dentro do contexto que a gente precisa seguir algumas determinadas segmento, alguns dados, algumas informações para poder errar menos possível, né? Então eu vejo o seguinte, por exemplo, São Fidélis, eu saí de São Fidélis, uma determinada situação, né? E praticamente não houve uma evolução na atividade agrícola, mas isso é em decorrência do Estado, o próprio Estado mesmo. Eu acho que o Estado é voltado mais para a indústria do petróleo, né? E o turismo. Então focou mais nisso. Só que esqueceu que o interior, norte, noroeste, é um local que a vocação aqui é agrícola. Então esse é um dos fatores que ocasionou a realidade hoje que nós vivenciamos hoje, né? Mas eu quero falar um pouco antes de começar de falar para a gente chegar ao ponto de que precisa ser feito. Falar sobre agronegócio. O pessoal fala sobre agronegócio, o pessoal não sabe, não procura entender o que é agronegócio. A dimensão, né? A dimensão, né? Então, agronegócio não é aqueles grandes produtores que veio, a mídia fica veiculando, que fala que é o grande produtor de soja. O agronegócio é todo. O agricultor familiar está inserido dentro do agronegócio, né? Sim. Então, o agronegócio tem a parte primária, vamos dizer, tem vários conceitos. Vamos falar aqui. A parte primária são os produtores rurais, demais produtores, agricultor familiar, né? Então fala agricultor familiar e demais agricultores são aqueles que não enquadram no requisito da agricultor familiar, né? Então esse é o primário. Secundário, dentro do agronegócio, são as agroindústrias, né? Seja a familiar ou seja a indústria instalada na cidade, né? E o terceiro são as transportadoras, são os comerciantes, né? Então, isso que compõe o agronegócio, né? Então, São Fidélis, o que compõe o agronegócio São Fidélis? Vamos dizer, vou citar só um exemplo aqui, o leite, por exemplo. Nós temos um produtor de leite, tem um pessoal que transporta o leite, né? Tem um caminhão que transporta o leite de São Fidélis para Macuco, né? Nós temos um posto de recebimento ali do leite ali na Ipuca,
que ali gera algum emprego, né? Nessa atividade leiteira, né? E tem um recurso que quando a pessoa vende, entrega o leite na cooperativa, tem um recurso que vai movimentar o comércio, né? Então isso a cada ano está enfraquecendo, porque a atividade, quando não há um incentivo para o pequeno produtor rural, tem muita gente acabando com vaca, né? Vendendo e parando. Está acabando, então... Por isso que está tão caro o leite. Eu estava lendo sobre isso. Queijo. Você vê um queijo a R$26 aí. Então a estrutura está... Então esse é um dos fatores. Mas o principal fator que tem que ser feito para mudar é você fazer um planejamento. O que é o planejamento? Se você vai fazer um inventário na comunidade, em várias comunidades, o que existe lá em termos de áreas agricultáveis? Qual a potencialidade daquela área? Para qual tipo de cultura? Quais são a população daquela área? A maquinário particular que existe naquela área, equipamento, máquinas de equipamento. Então você tem que ter todo esse levantamento. E aí você faz um planejamento participativo com a comunidade. Você faz a reunião lá, né, com eles, nós fazíamos isso lá, para perguntar quais os principais problemas dele. A partir daí, você tem várias técnicas que você vai fazer um planejamento, vai levantar qual a necessidade daquela comunidade. Nessa região aqui eu quero plantar café. Aí vai surgir lá um grupo que quer plantar café, o outro quer melhorar o melhoramento genético do gado leiteiro. Quando a gente faz esse planejamento da comunidade, interessante o que aparece? Aparece os problemas na área de saúde, da educação. Então o município ele tem condições de ter um planejamento qualitativo, quantitativo, na qual ele consegue usar o recurso de forma adequada, né? Então muitas vezes o gestor, né, ele vai lá, ele acha que está ajudando, na realidade não está ajudando. Ele quer botar uma coisa lá que não é a realidade daquela população, né? Então o que tem? Você tem que fazer, você faz esse levantamento. Você acha que esse lance da banana, por exemplo, para São Fidélis é bom de banana, o clima, a terra, não é? Tem terra que não é boa para alguma coisa? É uma região boa, mas por exemplo, eu tenho lá no meu sítio banana, não gosto não, pelo menos atrás da casa. Só que a gente eu plantei, ela tá banana não, já tem uns 3 anos do mesmo tamanho. Só que a banana, o que acontece? Até ia ter um dia de campo, o que acontece? A gente tem que saber qual o custo de produção do hectare de banana, qual a produção estimada. Para a gente saber, então eu teria que trabalhar isso aí. Essa resposta eu estava esperando agora no dia de campo, que ia ter, né? Que foi adiado, né? Então a banana ela pode ser um bom negócio, mas o que acontece? Você tem que trabalhar a banana da seguinte forma, essa é a minha opinião, né? Você vai vender uma parte da banana, a parte mais nobre da banana, do cacho da banana, você pode entregar para o mercado, o grande consumidor, rede de supermercado, que você vai conseguir um preço melhor, né? Do que vendendo até para a fábrica, você acha? Isso, o restante você vende para a fábrica. Então o produtor vai conseguir ter uma rentabilidade melhor, uma rentabilidade menor. Não quer dizer que ele vender tudo para a fábrica, ele vai ter uma rentabilidade. Eu acredito que o trabalho que foi feito vai ter uma rentabilidade. Mas isso você consegue melhorar a rentabilidade do produtor, né? Em relação ao mercado. Por quê? Nós estamos dentro do grande mercado consumidor, está aqui. Nós estamos 300 quilômetros da capital, né? Agora, por exemplo, a gente tem aqui no município grandes supermercados, que na verdade a gente vê que o pequeno produtor, mesmo aqui da roça, tem dificuldade para vender para esses mercados, porque eles já compram de certa forma empresas, né, que já tem os caminhões que traz do Espírito Santo para cá. Você não acha que deveria haver uma lei municipal, de repente, obrigando as empresas a darem preferência para esses produtores rurais, porque o cara tem dificuldade de vender uma gordura de porco, ele tem dificuldade de vender o legume dele e acaba vendendo só para pequenos comércios que acabam tendo um movimento muito menor do que esses grandes mercados. Você acha que isso faria diferença? Essa questão é o seguinte, isso eu já vi em Rondônia também, o que acontece? Essas empresas que entregam aqui, né? Elas têm uma logística de entrega, uma regularidade de entrega de determinada mercadoria, né? Então o produtor que ele produz uma quantidade, mas não tem essa regularidade. E essas empresas, ela tem. Quando ela não tem um produto aqui da região, vamos falar Friburgo, né, que tem muito caminhão de Friburgo. Se ele não tiver um produto daquela região, ele vai buscar em outra. Mas ele não vai deixar o supermercado na mão, sem o produto. E o pequeno produtor não consegue manter isso. Não consegue manter. Então essa é a resistência que eu acredito na região que seja
do comércio, né? Não adquirir o produto pequena produção. Então o produtor tem que procurar produzir aquilo que ele tem mercado. Então tem produto que dificilmente você vai conseguir entrar nessa rede de supermercado. Tem produtos que não vai conseguir colocar justamente por isso. Por que você acha que a maioria de donos de pequenas propriedades, não estou falando até grandes fazendas, não, que até, mas a opção deles é, mesmo que não caiba, o tamanho ali não dê para a quantidade maior de gado, mas às vezes ele bota 10 bezerros e deixa de produzir naquela terra. É para não ter trabalho? O que você acha? Eu vejo assim, a minha visão hoje aqui no município, é a questão do não ter outra opção, né? A opção, assim, não ter uma estrutura de equipamento, máquina de equipamento, incentivo para ele ter outra opção de produção. Vou citar o café, por exemplo. Café é um excelente negócio. Uhum. Antes de vir para cá, eu conversei com um colega lá, Café é caro demais, não é? Nós introduzimos lá no município o café clonal, né? Que é um sistema, né, que tem alta produtividade. Aí eu conversei com um colega que hoje trabalhou comigo, hoje é gerente lá, o Sandro. Aí falou que o custo do hectare de café lá tem 30, 40 mil. Mas você pode ter uma renda anual, uma renda bruta de 45 mil. Então aqui o café, por exemplo, o café, por exemplo, tem uma opção para essa pequena região. Mas só que depende de um programa a nível de estado, a nível de município, né? Para capacitar esses produtores nessa tecnologia, né? No café clonal, que é uma condição diferente. Inclusive eu tenho 32 pés, né? Que eu gosto de ter cultura, sempre gostei da agricultura. Então você tem que montar um programa, capacitação, distribuição de muda. Isso daí, se você fizer isso aqui, vai aparecer muita gente interessada. Mas para isso, o Estado, como eu falei antes, você faz um planejamento, vai aparecer, essa informação que estou passando vai aparecer nesse planejamento, e aí o que o município faz? O município pode fazer um programa a nível de Estado ou a nível de município, para o município pode fazer um programa desse, né? Então você consegue quebrar esse paradigma da cultura. O cara cria gado porque ele consegue vender o bezerro, mal ele consegue vender o leite. Se ele tiver 5 litros de leite, ele vende. Se ele tiver 30 litros de leite, ele vende. Agora, a logística do café... Que, quando você fala do Estado, você acha o quê? Deveria existir um programa... Porque eu já vi que esse negócio de repassar um dinheirinho para comprar um trator para a prefeitura não funciona. Não. Vai lá, compra o trator trabalha 6 meses, quebra uma peça, encosta no canto e a prefeitura não coloca mais... Você acha que, de repente, por exemplo, o governador poderia fazer uma espécie de um grupamento de máquinas que fossem atender os municípios, exemplo, 20 tratores, e chegassem, primeiro faria um cadastro, digamos assim, se eu fosse um governador, né, o que eu faria? Faria o cadastro dos municípios anteriormente, né, quais são as áreas, e fazia por determinados meses aquele trabalho em toda a área de ajuda aos produtores para ver esse sentido. Você acha que funcionaria assim? Vou te falar que nós tivemos um programa desse. Nós tínhamos 2 tratores de pneu, que era no escritório da Emater, né? Todo escritório da Emater tinha 2 tratores, que era para atender o produtor. Nós tinha ensiladeira, tinha a prefeitura, a gente pegava, né? Emprestado, tinha parceria, mas tinha 2 tratores que trabalhavam para atender o produtor, né? Só que a gente tinha um planejamento, o trator não ficava para cima e para baixo, o trator ele tinha a gente fazia um planejamento, atendia aquela comunidade, e aí eu fiz até um livro, né? Que às vezes o cara chegava e falava, não, o trator está para lá, eu falei, não, o trator está aqui, porque tem que ter transparência, né? Então a gente trabalhava assim no escritório lá. Então tinha esse trabalho de preparar a área para plantio, né, cara? A região que eu trabalhava é a região plana. Então o cara preparava para plantar milho, principalmente milho, sorgo, milheto, né? E também nós tínhamos outro programa que era de mecanização agrícola do estado, que aí era 2 tratores de esteira, que era para fazer estrada interna, fazer represa. Tudo isso a gente fazia. Então isso acabou, quer dizer, ajudando o produtor. Então aqui, por exemplo, eu vejo várias propriedades... Esse dinheiro volta para o Estado, né? Volta para o Estado. E aí o que acontece é que eu vejo que tem propriedade aqui que é difícil. O cara não tem que dar a volta para poder acessar a propriedade dele, porque não tem estrada interna. Sim. Quer dizer, se tivesse aqui um trator desse, um esteira, a gente fala, você podia estar fazendo uma estrada interna para a propriedade do pessoal, né?
fazendo pequena represa. Pode fazer terraço, né? Fazer terraço para poder a pessoa cultivar, né? O terraço que a gente fala, não sei se você conhece, né? Mas é uma estrada no nível, né? Vamos dizer, uma área inclinada, que ia facilitar muito tipo de cultivo de várias plantas, né? O pessoal fala, Jocélio, ali até eu só te dou um exemplo aqui, a Bela Joana lá, naquela fazenda Bela Joana, que eu esqueci o nome do proprietário agora. Lá a propriedade dele, ele plantou uva, né? A uva dele fez tudo terraço. O Renato Abreu. Isso, Renato Abreu. Então a propriedade dele foi feito terraço, você sobe o topo no morro, mas você trabalha, as pessoas que trabalham no plano, né? Então isso é possível fazer. Então esse é um projeto em nível de estado. Nós tínhamos 2 tratores, a gente chama lá linha, na área rural linha. Então 2 tratores trabalhavam um de cada lado da estrada, da linha, das propriedades. Um trabalhava lá de esquerda, outro de direito. Por quê? Como a gente tinha área alagada lá, né? Caso ele atolasse, o outro estava ali para retirar, né? Então ele ia embora. O trator ficou lá, acho que 3, 4 anos direto, trabalhando e atendeu várias propriedades. Então esse trabalho que você vai criando infraestrutura, propriedade, e vai animando o produtor, né? Então o produtor passa a acreditar, né? O pessoal fala aquela região ali do Itacolomi, né? Parece que ali é excelente para café. Sim. Né? Mas a estrada para subir é uma coisa terrível, né? Choveu, a estrada acabou. O que você acha que uma região dessa poderia ser feito para poder escoar essa produção? As pessoas têm... Porque o nosso objetivo, você que está acompanhando em casa, né? A gente está tentando buscar soluções. Eu tive um amigo conversando, Jocélio, esses dias sobre o município de Castelo, no Espírito Santo. Né? Já passei lá. Já passou? Conheço Castelo, conheço Venda Nova Imigrante, sempre visito um pessoal lá que tem café lá. Dizem que a parte agrícola lá é muito forte, né? E aí o rapaz trabalha em comércio, ele estava falando, olha, Maurício, quando chega na época do pessoal da roça vir na cidade comprar, o cara que tem uma propriedade lá, que vendeu, né, os seus produtos, o seu giló, enfim, não sei o que eles cultivam naquela área, mas ele quando vem para comprar a calça para a filha dele aqui na loja, ele não compra uma calça ou 2, não, ele compra 15. Né? O pessoal vem com dinheiro na mão para comprar. Então o comércio é forte, tá vendo? São essas preocupações que eu tenho falado, é que como todo mundo adormeceu, né? Todo mundo dormiu no ponto. Aí o reflexo agora é todo esse, uma cidade, aqui no caso de São Fidélis, 100% dependente de uma prefeitura. Então uma hora dá ruim, a corda arrebenta. Então por isso que a gente está trazendo hoje o Jocélio, né? Para a gente mostrar soluções que possam melhorar a economia da nossa região. Você às vezes tem aí uma pequena propriedade como sítio, né, que você só usa para churrasco. Eu também estou vendo aí, quero ver junto à Emater, entendeu? Tem várias áreas lá para plantio. Infelizmente a gente sofre com um problema aí de falta de mão de obra, né? Porque verdade. As pessoas acostumaram muito a ficar aqui na sombra da Beira-Rio, em São Fidélis, sentado e batendo papo o dia todo, né? E aí você precisa de um camarada para capinar lá na roça, não acha, porque ele está sentado na mureta ali na Beira-Rio, olhando para o Rio Paraíba, né? Esperando ver se cai um dinheiro de uma árvore daquela centenária ali, mas não cai. Então, mas só te falando, respondendo, falando de uma curiosidade, né? Tem que puxar a orelha mesmo. O café, o povo também tem que acordar. O café lá em Rondônia, teve um determinado período lá que o pessoal tirava mais de R$200 por dia trabalhando para colhendo café lá. Olha só, o pessoal então, da colheita... Aí o pessoal saiu da cidade para colher 200 café, por dia, meu irmão. Então aí, muita gente... Eu tô achando que tá melhor a gente ir para lá colher café. Tá melhor, vamos ganhar mais do que com isso aqui. Mas te respondendo o café dessa região serrana, nós temos 2 tipos de café, né? Nós temos café que é o colinone e esse clonal, que é a parte baixa, né? Esse é o café da parte baixa. E na região serrana, nós temos um potencial muito grande para o café arábica. Que é o café que o pessoal faz o café especial, o café gourmet. Então, a região serrana é muito boa. Só que a grande dificuldade na nossa região aqui, né? São as estradas. Então, teria que dar mais atenção a essa estrada. Porque lá em cima você tem clima, você tem água e você tem solo. O solo lá tem alguns problemas. Qual área você está falando? Itacolomi? Itacolomi, então é a região serrana. Itacolomi, Recreio, essa região toda ali, né? Eu conheço uma parte, conheço até umas propriedades ali. Né?
são terra boa, mas são terra que tem alguns problemas de alumínio e são coisas que resolve. Resolve, é isso que eu estou falando. Você, como técnico de Emater, faz uma avaliação da terra. Isso. Você consegue colocar aquela terra para uma cultura que talvez, se o cara só passar o trator não vai conseguir? Consegue, né? Consegue, você aplica substâncias, né? Você consegue, faz a análise de solo, aplica calcário, faz adubação, né? Então tudo tem tecnologia hoje tem tecnologia praticamente para tudo. Então a questão hoje é ter esse planejamento, né? E essa vontade de fazer, né? São Fidélis tem um potencial excelente, né? Então eu vejo... Mas falta planejamento. Falta planejamento é o caminho, nenhum, né? Então por isso que a gente observa, né? Eu às vezes fico olhando assim, ficar omisso, para mim não seria diferente, eu continuar quieto, né? Então eu resolvi falar porque dá uma sugestão, né? Não, nós estamos precisando acordar, nós estamos precisando acordar as pessoas, né? O povo está dormindo na praça. Então e recurso tem, eu vejo que tem oportunidade e eu acho que esse é o momento, né? O momento que a gente está ainda tudo há tempo ainda para a gente melhorar. Aquela área, por exemplo, ali de Boa Esperança, que pega lá com divisa, quase com Madalena. Como tem terra naquilo ali, né? Muitas propriedades, muita terra. E eu acho até com a produção baixíssima, né? Isso. É baixíssimo porque tem algumas culturas que dependem de maquinário. Nós temos vários tipos de maquinário que não existe aqui, né? De equipamento, né? Que poderia o município ter, né? E para o cara alugar fica pesado. Para começar mas fica, não tem. Né? Eu falo com você nem que nem alugar? Tem. Não tem. Ué. Se você precisar de uma ensiladeira, você vai ter dificuldade de encontrar no município. O que é enceradeira? Não, enciladeira. Né? Enciladeira é um equipamento que você entra na lavoura de milho para colher o milho. Você entra e ele corta o milho para fazer a silagem, né? Então tem plantadeira. Praticamente não tem plantadeira. O pessoal planta na maquininha ainda. Não tem plantadeira. Então, esses equipamentos ajudaria muito o produtor, né? E como vocês fizeram lá em Rondônia? Tinha esses equipamentos quando tu chegou lá? Não tinha. Nós chegamos lá, quando eu cheguei lá, tudo mato, né? Só tinha a estrada principal que o INCRA abriu e para entrar na propriedade dos produtores, a gente passava dentro da mata, né? Então, dentro da floresta. Então, era tudo mata praticamente. Atravessar dentro da mata. A única coisa que eu não via... Vocês cortaram as árvores todas lá? Não, aí cortou. A gente passava e às vezes passava a pé, né? Daqui a pouco se eu voltava, estava pegado da onça. Só que a onça, nem falar, a onça não pega ninguém. Se tivesse pegado, você tinha me pegado lá. Você já bateu de frente com a onça? Não, lá? nunca bati de frente, mas eu acabava, já teve casos que eu passei e não tinha pegado. Estava molhado. Aí na volta, quando eu voltei, eu vi a pegada, porque ela passou, ela te segue, mas só que ela não ataca. Agora os outros animais eu cansei de ver, né? Então lá, só que depois houve a transformação, né? Sim, como é que foi essa transformação? Nós tivemos o ciclo da madeira, eu cheguei lá, tinha um ciclo da madeira. Porque tinha muita madeira para tirar, né? Aí foi explorada a madeira, inclusive eu passei um ano no Instituto Estadual de Floresta, eu fiquei como gerente lá no Instituto, né? Passei do processo, depois fiquei um ano só na exposição do órgão. Todas essas terras tinham seus proprietários mesmo em zona de mata? Tinha. Ou era do governo? Nessa área que eu trabalhei, era um projeto de reforma agrária. A gente falava PIC-PAR, né, que era é um projeto de reforma agrária. Agora tinha área lá que não era do governo. Tinha área do governo, tinha área que era reserva, tinha área que era indígena. Sim. Mas a área que eu trabalhei era de uma reserva. Aí o pessoal foi desmatando. Aí entrou o ciclo da lavoura branca, que é plantar arroz, milho, feijão, com baixa produtividade, 1.500 kg por hectare. Essa região nossa para arroz não serve, né? Arroz e sequeira. Aí depois nós passamos pelo ciclo da... Aí entrou a pecuária leiteira, a pecuária de corte. Aí depois, nos tempos, entrou a lavoura tecnificada. Aí o pessoal da MAGE procurou o escritório local da Emater lá na época, né? Pra gente ir lá e aí eles resolveram fazer investir na Rondônia, mas o interesse deles era fazer um corredor de exportação para viabilizar a soja no norte e no Mato Grosso. Né? E aí usar o porto de Porto Velho para passar com a soja para mandar para a Europa, para a Ásia. Né? E aí eles começaram a fazer um trabalho no município. E aí, hoje, dentro do município de Cerejeiras, hoje tem plantio de soja. O município investiu nesses maquinários? Como é que funcionou isso? O município, o que acontece? Nós tinha
Ou o Estado, né? Não, o Estado também, nós fizemos, através desse planejamento que eu falei anteriormente aqui, né, nós detectamos uma série de potencialidades. Uma questão era a questão do gado, que ocorre aqui também, né? Aqui a gente tem que avaliar de forma diferente. Mas chegar um período, apesar que chovia muito lá, chove muito, mas durante 4, 5 meses há uma seca. E isso chegava até a matar gado lá, né? E o que acontece? Quando o gado passa a fome nesse período, ele atrasa o cio, né? Ele atrasa o cio. Então, ao invés de criar com 12 meses, ele vai para 14, 18, até mais, né? Sim. Ele passou fome. Aí nós vimos um dos gargalos do gado leiteiro, era isso. Aí nós começamos a investir o quê? Não só em trator arado, grade aradora e grade niveladora, mas em siladeira, plantadeira de milho, carreta como é que basculante. Os produtores pagavam o Emater ou não? Não, aí o que acontece? Nós fizemos, nós fortalecemos associações. Só através, isso eu não falei isso aqui, é importante o fortalecimento das associações, que através de associações, o grupo de produtores pode receber esses equipamentos. Recebia trator, eu não sei quanto lá, mas eu acredito que deve ter mais 10 ou 15 tratores na mão das associações, né? Que lá é uma realidade diferente, uma área maior, né? Então lá a associação tem vários equipamentos. A prefeitura também tem, mas a associação tem trator, tem plantadeira, tem ensiladeira, para atender os associados e não associados em torno ali, né? Porque se não der esse pique inicial, o cara não consegue Não começar, consegue. né? Então, porque são equipamentos, cara, agora um trator dá para atender 20 famílias. Um trator custa aí 300, 400 mil, dá para atender 20 famílias. Então, esse trator foi conseguido como? Através de emenda parlamentar, né? Estadual, emenda federal, né? Por exemplo, tem um deputado lá que eu consegui com ele uma emenda na época, não lembro. Mas eu acho que foi 1 milhão, 2 milhões, compramos vários equipamentos para as associações. Aí eu falei com ele, não, vamos fazer aí. Nós fizemos lá juntou, não sei, 400, não sei quantos produtores lá, né? Fizemos uma festa lá, a receber lá, e ele passou esse recurso. Então, foi aplicado, assim que começou, né? Agora, Jocélio, você percebeu o quê? Você chegou, estava tudo em árvore, em pasto, enfim, né? Pasto não, né? Mata. Mata. Aí, o que você percebeu na vida das pessoas depois que essa produção se iniciou, fez 1 ano, 2 anos? Como foi a mudança na qualidade de vida das pessoas? A nível financeiro, estrutural? Rapaz, eu vou dizer assim, não dá nem para dimensionar, que quando eu cheguei lá os caras não tinham nem energia, não tinha, era bicicleta, não sei o que. Hoje não, os caras lá... Tudo de Hilux, né? De SW4. Hilux, carro, pelo menos um carro novo, né? Viaja, até o pequenininho que colhe também está indo. Tem muito também, 200 por dia, né? Aí tem viaja também, vão para praia, né? Viaja para praia, para regiões. Mudou a qualidade de vida das pessoas? Mudou, tem muita gente vivendo muito bem. Muito bem, mudou a qualidade de vida. E o que eles plantam lá? Lá é muita baixada, tipo Campos, assim, né? Mas lá é o quê? Soja? Soja, eu acredito que tem essa mais região nossa produtores. aqui não existe, soja está fora de contexto, né? Não, soja tá. A soja havia talvez uma possibilidade de produzir soja para alimentação do gado. Aí você teria que ter uma variedade aqui em uma área pequena. Não dá para competir com aquelas não, propriedades produzir imensas, soja né? para você comercializar, não. Talvez você vá produzir uma soja aqui, né? Para usar na alimentação do gado. Estratégica do gado, né? Então, quer dizer, você vai produzir uma soja com custo menor, né? Para alimentação estratégica. Talvez há a possibilidade de fazer isso. Aí você tem que ter um equipamento, uma máquina para colher pequeno. Tudo pequeno, porque as áreas aqui são pequenas. As áreas agricultáveis aqui, eu acho que dá menos de meio hectare, 1 hectare, a média. Então não tem muita área aqui, né? É porque todo mundo, se você parar para pegar a visão, o cara olha a roça aqui, ele já lembra de churrasco. Né? A pessoa não quer comprar um pedaço de terra lá para fazer churrasco. Produção mesmo, parece que não está na cultura do pessoal. E ali em Jaguarembé, eu não sei se é a influência de Nova Friburgo, né? O pessoal lida muito lá com os friburguenses. Ele já tem essa cultura da lavoura. Colônia, aqui em São Fidélis, também se destaca. Isso. Né? Colônia também se destaca na agricultura. Mas a gente vê muitas propriedades. Daqui para Campos, por exemplo, a gente vê muito pouca agricultura acontecendo. Você acha que é justamente por conta disso, essa falta de incentivo por parte dos governos? Eu acredito sim, que a partir do momento que você começar a fazer eventos, bastante evento, e
Está na mídia agricultura, então as pessoas começam a ver, né, que é uma oportunidade, é um grande negócio. A agricultura é um grande negócio, porque todo mundo tem que comer todo dia. Mal bem, Você tem ideia, por exemplo, na época da pandemia, houve uma explosão. Você pode ver que as coisas aumentaram muito. Por quê? As pessoas ficarem em casa, aumentou o consumo. Então a gente não vai comer pedra, não vai comer mato, a gente vai comer, nós temos que se alimentar. Então isso é uma opção e a população vai crescendo. Então esse mercado sempre vai existir, né? Agora o produtor tem que ter uma tecnologia, condições de produzir de forma viável, né? Que tenha boa rentabilidade. Hoje é possível, mesmo pequenas áreas, com uma boa orientação, com uma boa infraestrutura. Eu falo assim, a boa infraestrutura por trás de incentivo, equipamento, você é possível produzir, né? Porque hoje em dia só te falar uma coisa assim, de gotejamento, tem muito tem muita tecnologia. Né, só que eu vou te contar uma coisa interessante. Às vezes o pessoal fala assim, a extensão. Eu sou extensionista. Trabalhei como extensionista, né? Que é estender conhecimento, pegar da pesquisa e estender conhecimento. Mas só isso não é o suficiente. Então, os colegas da matéria aqui, por exemplo, tem lá diversos profissionais ali, né? Mas não há recurso para fazer um dia de campo, não há recurso para fazer esse tipo de aplicação de metodologia, né? E se houver essa questão essa infraestrutura pelo município, principalmente, o município pode fazer isso, né? Puxar isso, de ter esses equipamentos, a extensão rural e Emater sabe como fazer, sabe onde está. Todos os extensionistas têm a capacidade de entrar na comunidade, que eu falei com você aqui, e fazer esse levantamento, né? Só que aí você vai lá e faz, e aí você tem um apoio vai ter um apoio para poder comprar esses equipamentos, comprar essas máquinas. Então tudo depende disso daí, né? Mas se os próprios gestores entenderem isso daí, automaticamente São Fidélis ele muda. São Fidélis e muda rápido. E muda rápido. Tem coisa que muda rápido. Tem coisa que é médio e longo prazo, mas tem coisa que dá para fazer a curto prazo. Olha o pessoal participando aqui, ó. Bruno Silva, boa noite, meu amigo. Francisco Guarino está aqui falando, meu vizinho da Vargem do Brasil. É muito bom aprender com o seu conhecimento. Um grande abraço. Tá aí o Francisco Guarino mandando um abraço para você. Paulo Roberto Lage Betinho, meu amigo Betinho Pica-Pau, parabéns Maurício Lobo pelo programa, sempre lembrando aos moradores do interior e aos pequenos pecuaristas da nossa cidade, tá certo, Betinho? A gente precisa, cara, ver soluções para ver se a região melhora, né? A Neiva, infelizmente São Fidélis não está tendo uma administração focada na própria cidade, tem que melhorar muito. São Fidélis não funciona porque o pequeno produtor não tem entendimento nenhum, só funciona para os grandões. A Sueli Figueiredo está falando aqui. Mas é justamente o que a gente está batendo, né? Isso tudo faz parte de um cronograma e de um projeto, né? Para pequenas áreas, porque às vezes o cara tem até vamos botar aqui um sítiozinho hoje de 3 alqueires. É possível ganhar dinheiro com um sítiozinho de 3 alqueires? É possível, até menos, é possível sim. É possível você produzir, por exemplo, eu vou te dar só um exemplo aqui, você plantar um campo de futebol, de café clonal. Você pode ter, a gente fala, você pode chegar a uma renda bruta de 45 mil por ano. Um campo de futebol não vai tomar muito tempo. Não é muito grande um campo. 45 mil por ano? Dá muito trabalho? Dá muito trabalho? Dá muito trabalho? Praticamente não, dá trabalho, mas não é aquele trabalho que você tem hoje. Você não tem que ficar alisando ele o mês inteiro, é a capina, tem as irrigação, técnicas. aqui, por exemplo, como aqui não chove tanto, né? Então não vai ter tanto problema de capina. Então você tem como fazer irrigação, né? Você faz irrigação. O gotejamento, você faz fértil em irrigação, né? Então isso aí é uma produção. Isso aí é baseado em 60 sacas por hectare. Mas aqui no Espírito Santo, que eu conheço aqui em Atira, uma cidade próxima aqui da divisa, né? O cara falou que colheu mais de 100 sacas. Café beneficiado por hectare. Quer dizer, quase que o dobro. Então, um tamanho de um campo de futebol. Ele me falou, acho que foi ano passado. Eu tive lá, não sei, foi ano passado, que eu não lembro a data que foi lá. Ele falou que colheu, que ele conseguiu em um alqueire. Ele faturou acho que 200 mil reais, um alqueire. Ele plantou o quê? Café. Era café que ele tem.
No morro, então ali... Café nasce no morrinho? Hã? Morrinho pequeno assim? Tem no morro. Se eu for lá no Camarada, no morro. Eles Ali gostam? no Espírito Santo ali é no morro. A maioria de café é no morro. Café no morro, eu não entendo nada. Café gosta de morro? Não, não é que eu gosto de morro. O cara lá, eles Ele fizeram isso ajeita porque... a terra do morro, né? É, porque não tem, como não tem área plana, então eu utilizo o que tem. Então é possível fazer. Se eu for aqui perto, acho que é Silva Jardim, ou Bom Jardim, eu sempre troco aquelas duas cidades ali, tem café no morro, que é a café arábica, né? Então café você planta onde é possível. Esse Qual o período de tempo do café? para Eu a tenho produção, certeza que muitas pessoas se interessaram. de produção, Né? Faz a conta aí, 45 mil por ano, né? E livre ele tirou isso? não, isso aí é bruto, né? Bruto. É. E a despesa? A despesa, eu não tenho um custo de despesa, mas eu acredito que pelo preço que estava rodando aí, você vai conseguir. Isso aí eu falo, você tem que fazer um investimento, né? Vai ficar em torno de 30, 40 mil, mas isso é diluído em alguns anos, dependendo. Se eu for financiar. Porque o café ele vai se renovando, né? Você tem o manejo dele, você tem como manejar, né? Uhum. Então você tem. É uma cultura interessante. Só que o que eu falo do café? Esse café aqui, esse é o café Clonol. Primeira coisa que eu falo é capacitação, aprender, né? Então, na extensão rural, quando eu estava sendo extensão rural, que eu estava aposentando, então o que eu falo, eu falo assim, São Fidélis perdeu, São Fidélis, no estado do Rio perdeu, a maior parte perdeu esse vínculo com a agricultura ficou parado um tempo, não desenvolveu, né? Não acompanhou o nível tecnológico da outra região, né? Então aqui eu chamo o seguinte, aí eu entro a questão da experiência que eu tive lá, né? mais o conhecimento que eu obtive com o curso de pedagogia, que acho que é importante, da educação, né? Então você fazia um campo de experimentação, uma metodologia de experimentação. Você não entende café, então o que acontece? Você vai aprender desde o início a uma área, com um grupo de pessoas, aprender a cultivar café. A partir do momento que você aprender, você faz sua própria lavoura. Sim. Mas esse café Clonol, só você tem ideia, por exemplo, ele Clonol, praticamente com um ano. Qual é a diferença? Clonol por quê? Clonol porque ele é feito com a muda de um galho, ele não é de semente, né? Então é praticamente uma planta velha, igual, lembra aquela ovelha? Dolly. Então, Dolly, então ele é uma planta velha. Então, se você pegar um clone desse e plantar, com 6 meses, com um ano ele vai estar em produção. Dependendo do cultivar, você começa a ter em produção. Eu tenho 6 variedades que eu trouxe ali, né? Tem 32 pés, né? Que eu estou aprendendo, né? E é um café bom? É um café bom, excelente. Hoje você tem técnica, hoje que você faz, o café Colinó é um café mais amargo, né? Diferente do café arábica. Que esse café, a maioria do pessoal toma café forte, né? O pessoal gosta de tomar um café forte, mas é o Colinó, né? Então, só que hoje você prepara, cara, já tem muitas técnicas. Café Quanto está uma fermentado. saca de café hoje? 780 o Colinó. 780 uma saca. Tinha lá em Rondônia, esse colega meu passou lá de Rondônia. Reais. E um campo de futebol desse dá quantas sacas de café? Por baixo, 60 sacas. Por baixo. Por isso que eu falei que valor de uns 45, né? Uma vez ao ano? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Então esse café tem esse manejo de uma opção. Porque o café é um produto de exportação, todo mundo toma café. Praticamente, eu não tomo café, né? Não? A opção para mais de eu tive problema de estômago, aí eu perdi o gosto de café. Só que café todo mundo toma. 10 pessoas você perguntar. Todo dia. Isso, Então é um produto que é excelente, seria uma boa opção aqui para o município, né? Você que é produtor, a gente tem muita audiência das pessoas no interior, né? Pode também deixar aqui a sua pergunta para o Jocélio, que trabalhou há 30 anos na Emater de Rondônia, né? E hoje está falando aqui com a gente, mostrando diversas técnicas. Quais mais eram as técnicas usadas lá na diversidade, que você acha que poderiam ser implantadas aqui no município e na nossa região? Não só São Fidélis, mas na região, claro. Aqui, a cultura, nós trabalhamos lá com algumas culturas que não é possível aqui, né, que até eu plantei, né? A pimenta do reino. Aqui nós temos um problema de clima, né? Que não tem resultado. E existem outras possibilidades, né? Possibilidades que a gente fala que seria testar, né? Com algumas culturas que a gente não tem resposta. Você aposentou, Jocélio? Aposentei. Você hoje não está mais... Na ativa, não. Na ativa, não.
Eu aposentei até por questão de familiares, né? Meus pais estavam com uma certa idade e ele não tinha, praticamente eu tinha que voltar porque senão eles não tinham com quem acompanhasse ele. Mas, por exemplo, se alguns agricultores da região quiserem aí o seu auxílio para táticas, para ideias, eles podem contar com você? Pode, eu sempre estou informando, principalmente o pessoal por exemplo, da Vale do Brasil, né? Aí tem a chácara lá e a gente está todo dia lá na Vale do Brasil, né? Então estou sempre auxiliando hoje, por exemplo. Eu tenho um material lá que eu vou fazer muda de clone. Eu deixei uma brotação lá e vou fazer inclusive uma muda de café, pelo menos para eles lá, né? Da Vale do Brasil, né? Com esse material, né? Aqui, ó, falaram aqui, ó, a Margarete falou, ó, fala pro meu cunhado falar um pouco em espanhol, assim eu entendo. É a cunhada? É, minha cunhada. Está participando aqui, obrigado pela participação. Ana Lúcia, né? Também está aqui, parabéns, Jocélio. Bate-papo muito importante. Essa é a maior de Bernardo Erigoi. Onde eu vou buscar vinho, na Argentina é lá, né? Ela mora do lado da Argentina. Mora do lado da Argentina? É, na cidade da Argentina, que a divisa lá é tríplice fronteira. É Santa Catarina, Paraná, que é minha esposa de lá, né? Uhum. E Bernardo Erigoi, que é a cidade... E veio embora para cá com você? Não, ela foi para Rondônia, conseguimos Rondônia. Rondônia tem gente de todo lugar, né? E Rondônia. Mas nós conhecemos em Rondônia, e hoje ela mora aqui. A gente mora aqui em São Fidélis. E você deve estar estranhando muito aqui, né? Porque você via lá a produção e você olha esse monte de terra tudo à toa, né? Dormindo aí sem fazer nada. A gente observa, né? É isso daí, né? A gente vê que é uma perca de oportunidade, né? Oportunidade que está se passando, né? Você acha que se esses investimentos, essas cooperativas, você acha que isso aí tem que partir da política ou dos próprios produtores se unirem e cobrarem da política? Eu falo que é os produtores, né? Eu acho que a iniciativa é dos produtores e a união, né? O município, eu acho que tem que deixar as farpas do lado e se unir, né? O município tem que ser maior do que interesses pessoais. Essa é umas coisas que eu vi lá. O município em torno nosso lá aqui, ficava muita divisão de pessoas, com cada um puxando sardinha para um lado, o município ficaram para trás. E agora não acompanha o município de Cerejeira. Então tem que ter uma união da população, né? Cultura do coco, José. Você conhece dela? Conheço. A cultura do coco tudo é questão de você ver a logística e mercado. Mas é uma excelente cultura. Também é uma cultura que há a possibilidade de você produzir. Não fica sem vender coco, Não fica sem vender. O próprio açaí, que não é daqui, você tem condições de produzir açaí nesse solo de Tabatinga, que a maior parte do solo plano aqui é Tabatinga, né? Aquele solo que, quando está molhado, se você bater enxado, você bate, a enxada não fica, né? Gruda, né? E quando está seco, se você bater, a enxada vem na sua cara. Mas você pode plantar. Nesse solo, você pode plantar o açaí. Nós somos um grande consumidor de açaí, o estado do Rio. Mas aí tem aquela questão da preparação do açaí, como não tem, né? Mas não tem muita dificuldade. O açaí é uma despopadeira que tem, né? Que eu já vi lá em Porto Velho, que o pessoal prepara. Você tem como despopar e o açaí 100% puro, que você prepara. Eu falo que o açaí é uma boa opção, que eu tenho açaí lá plantado. Tem. Na área de Tabatinga, né? Aonde eu faço, eu sempre tenho um cultivo, milho, planta opção de coisa lá. Aqui minha mesmo, São Fidélis? Ali na Vale do Brasil. Aí eu passei uma mangueira lá, porque tem que receber 30 litros de água por dia o açaí. Está desenvolvendo, então seria uma opção aqui para essa região de Baixada, plantar açaí. Aí entra aquela questão da agroindústria, né? Ele é beberrão, ele bebe 30 litros de água por dia? Você tem que manter, senão ele desenvolve, ele fica parado. Então, esses pés que recebe água, que eu tenho um gotejamento, que eu planto milho para fazer papo, né? Lá para casa, minha mãe gosta de fazer papo, então eu sempre fico plantando essas coisinhas. Aí, aonde passa a mangueira, ele está desenvolvendo mais rápido que os outros. Então, quer dizer, necessita de água, né? Então, por exemplo, magiando aí essa... Coco precisa de gotejamento? Todas as culturas, para ter uma produção rentável, tem que ter uma irrigação. Não, eu reparo mesmo, eu tenho lá na roça, lá uns pezinhos de coco sem gotejamento, lá que estão... nada faz andar, crescer. Então são culturas que oportunidades que tem de você tá produzindo aqui, né? De cultura, né? Aí tem o abacate, né? Nós temos aqui o Panela, tem um abacate aqui também, excelente o resultado aqui, né?
O Panela está plantando? Ele tem na ilha dele ali o abacate. O abacate você pode produzir tanto na parte aqui baixo como na região serrana, é outra cultura que tem, né? E tem as culturas, a uva também, né? A uva, excelente uva. Eu conheço os 2 produtores de uva aqui de São Fidélis. Tem ali, indo para Cardoso. Isso, tem o menino lá na frente, eu não sei o nome dele, tem o Osmar, né? Que já fui lá na propriedade do Osmar, conversei com ele. Tem um conhecimento fabuloso, não tem nenhuma formação na área. Mas ele aprendeu de tal forma que você conversa com ele, é a mesma coisa que você estar conversando com alguém lá de Bento Gonçalves, nas vinícolas. Eu já estive nas vinícolas lá de Bento Gonçalves, né? Você conversei com ele lá. E se você tirar uma foto das parreiras daqui e não falar que é São Fidélis, você não fala que é São Fidélis, você fala que é aquela outra região lá. Não tem diferença nenhuma. Engraçado que eu tive lá uma área até seca, né? É. Ele conseguiu fazer aquilo tudo num morrinho, até aparentemente seco, mas é tudo no gotejamento. Tudo no gotejamento. Tudo no tem gotejamento. Ele e tem o outro camarada cá embaixo também, o Osmar. Uhum. Nós temos a goiaba também, né? A goiaba também é uma cultura também que pode trabalhar aqui também. Então você tem... Que tudo. Você acha que é legal o quê? O cara escolher uma cultura. Por exemplo, ele tem lá um sítio de um alqueire, 2 alqueires, ou até mais. Ele escolher uma cultura e trabalhar com uma cultura só, ou ter, né, diversificar um pouco? É bom diversificar, né? A regra. Por que diversificar? Porque há oscilação de mercado, preço do mercado. Então, para evitar essa questão, a gente sempre defendeu a diversificação de atividade. Não fala nem não só de cultura, mas de atividade. Então, o cara tem que ter um gado leiteiro, o cara tem que ter uma produção de fruta, ou uma produção de café. Então, ele tem que ter umas 3 ou 4 atividades na propriedade. Isso garante a estabilidade econômica da propriedade, né? Que nem se houver uma crise, por exemplo, na atividade leiteira, nem está vindo a crise agora no gado de corte. Aí ele tem um café, ou senão ele tem um abacate lá, senão ele tem uma goiaba. Tem então, café nessa região aqui, tirando o seu lá? Não, tem. Tem na região serrana aqui, tem tem pouquinho. Não, em Recreio tem. Eu conheço, né? Mas pouco. É pouco, eu já estive lá com... Pouco que você fala são quantos pés? Tem um lá que tem 10 mil, o outro deve ter 5 mil. Pouco? Hã? O cara tem 10 mil? Eu tô achando que tinha 5 pés de café. Então ele tem, porque eu já fui na propriedade dele. 10 mil pés de café é pouco? É um amigo meu, né? O Celso, sempre vou lá, sempre pediu auxílio para mim na época, né? Para mim estar ajudando ele lá. Aí eu vou lá, estou aqui mesmo como é que fala assim, parado mesmo. Como eu gosto da área rural, então eu já estive lá, por isso que eu conheço, né? José, aquele terreno mais terra vermelha, tipo barro, é mais propício ao quê? Bom, praticamente não... Porque tem diferença, tem aquela terra preta que o povo daqui chama, terra preta, né? Uma terra mais escura. E tem a terra mais avermelhada, que é o famoso barro, né? Dá para o produtor ele ter essa ideia assim, ou até o leigo, né? O produtor tem. Né? O que dá mais numa área ali, o que funciona mais, né, num tipo de terra, ou tem que fazer a avaliação dessas terras mesmo, de qualquer maneira? Não, eu praticamente hoje, a cultura, independente de solo, dá para cultivar tudo. Você tem que ter o preparo do solo, né, adequado para aquela cultura, mas praticamente você pode cultivar no solo argiloso, a gente fala vermelho, você pode cultivar praticamente de tudo, né? De todas as culturas, né? Salvo talvez algumas culturas que não têm um bom desempenho, né? Em termos de olericultura, falando de horta, né? Mas a maioria você pode cultivar. O terreno mais difícil para trabalhar, que eu acredito, que eu sei, não tenho muita informação de que eu passei a conviver aqui, é a Tabatinga, que é essa terreno de baixada, que é terreno que tem tendência a encharcamento. Quando chove, geralmente encharca, né? É um terreno só pesado. Pouco terreno assim, né? Não, aqui tem bastante. Baixada é bastante, né? Aqui terreno, quando seca, ele racha, né? Então esse é um solo mais difícil. Esse é um solo que eu tenho. Até eu gosto de trabalhar com ele porque, por exemplo, eu planto milho, algumas culturas nele, mas ele tem uma grande dificuldade, né? Devido principalmente ao manejo de irrigação, né? Porque se você bota muita água, ele encharca muito. Você tem que botar dentro do equilíbrio, né? Você está dizendo essas áreas mais baixas de propriedades, em que de vez em quando desce aquele aguaceiro, aí fica aquela... aquele solo lá escuro, aquele solo de Tabatinga, que antigamente plantava arroz, né? Que antigamente plantava arroz. Isso, esse solo aí, né? Então esse é o detalhe. Outra coisa que eu vou falar também que é importante, que é um grande potencial aqui, são as agroindústrias.
criar um programa, não sei se o Estado tem, mas Rondônia criou um programa a nível de Estado, né, de incentivo à agroindústria. Então isso daí você consegue melhorar o preço, multiplicar em 2 ou 3 vezes o preço dos produtos agrícolas. Né? Então a agroindústria, vamos dizer, nós temos um potencial aqui, já tem a agroindústria, por exemplo, você falou região serrana, por exemplo, lá em cima. O cara tem banana lá em cima, o cara poderia estar produzindo banana passa, banana desidratada. Tem um desidratador, eu falo a importância da associação por isso, né? Através da associação, e eles montar um desidratador lá em cima, e ao invés da banana descer a banana in natura, ela descer a banana já desidratada. Então o volume é bem menor e ele não tem aquela pressa de sair. Não, a banana madurou, você tem que estar no ponto, você tem que descer com ela. E dessa forma, não, dessa forma você tem como esperar. Né? Se você quiser ficar 6 meses com a banana passa lá guardada, a gente fala a banana passa que é o nome mais comum. Né? É a banana desidratada. Então isso é um exemplo de projeto. Vamos supor, você faz o levantamento lá, isso pode surgir numa reunião. Então, esse é um exemplo, você entendeu? Você sabe que tem um senhor né, aqui no Palmital, eu não sei o nome dele não, mas ele mora num tupete de um morro, né, lotado de banana. Né? Até uma pessoa até muito simpática. Mas a falta de incentivo é tão grande que nem luz tem na casa dele. Tem luz do lado de cá, a Enel, em vez de cortar lá um fio lá, e ajeitar e botar uma luz pro cara lá, ele parece que mora lá sem luz, né? Tá e sem luz e com a água de nascente, né? E traz banana para vender em São Fidel direto. O cara tem banana. A força de vontade é muito grande, né? Força de vontade. Força de vontade. Isso aí eu observei muito em produtores. Às vezes eu saio, né, gosto de sair de bicho observando, né? A dificuldade, cada dificuldade que o cara tem, o cara tá ali, né? E um lugar muito difícil para o cara passar, eu já vi em regiões, né? E o cara tá ali, né? Firme e forte, né? Então a força de vontade muito grande. Isso é um ponto positivo, né? Para um projeto é isso, o cara já tem essa força de vontade. Então isso aí. Então eu estou falando de agroindústria. Então você pode trabalhar com diversas agroindústrias, por exemplo. Através da associação você pode comprar equipamento para a associação, botar na comunidade, o cara produzir. Por exemplo, o cara tem o leite, por exemplo. O cara pode transformar, fazer queijo na comunidade. Você tem noção da produção de leite hoje de São Fidélis? São Fidélis? Não, eu por curiosidade procurei do IBGE, uns dados do IBGE, só que é 2019, que fala em 14 milhões e 700 mil litros por ano. Isso lá em 2017. Não achei dados atualizados do Censo Agropecuário daqui do município, né? E não achei informação em outro lugar. Mas eu sinto as pessoas desanimando muito do leite, né? Não, isso mas desanimando. Então, isso aí são dados lá atrás, né? E o leite é interessante que a maioria dos produtores de leite de vários municípios, eu falo que é a agricultura, o máximo que produz na média diária é de 40 litros por dia. A média diária. Da maioria das propriedades. Você vai ver, quando você faz o levantamento, dá nisso. Né? Aí você fala no município, o município tem... 40 litros por dia para quantas vacas? Geralmente, 40 vacas, geralmente ele tem um plantel aí de 20, 30 vacas. Só que aí uma série de problemas. Não, peraí, 20, 30 vacas dá 40 litros por dia? Não, isso aí é a média por dia, por ano. Não, por ano. Mas você fala assim, isso é a média por ano. Por quê? Eu vou te explicar. Existe um período de produção de leite, uma série de fatores que levam a essa consequência. Né? Que até eu coloquei eu fiz até a cultura 3 litros de leite. Por que a consequência? Atrás de si, poucos animais em lactação, animais, a genética, a questão de genética, por exemplo. As raças não são raças definidas, então o período de lactação dessa vaca vai até 7 meses. Então são vários fatores que levam a essa situação, né? Então, quer dizer, para você melhorar um pouquinho a produtividade, o produtor poderia estar fazendo até 2 ordenhas, só faz um ordenha, você faz 2 ordenhas, ele pode conseguir aí aumentar, vamos supor, se ele tira 100 litros de leite, ele pode aumentar para de 25 a 30 litros de leite por dia. Aí se você fizer a conta, se o cara fala, não faço 2 ordenhas, você tem que montar uma estrutura para o produtor pegar o leite do produtor de manhã e à tarde. Mas se você fizer a conta e tirar 30 litros de leite a mais, no período de 7 meses, só fazer a conta, quanto que ele está deixando de faturar, de aumentar a sua renda. Então ele não faz.
Até por questão também que a maioria das propriedades que eu tenho observado, isso não fez no levantamento, porque eu não estou na atividade, mas geralmente é uma pessoa só trabalhando para fazer tudo na propriedade. Aí vai para cá, vai para lá, passa o dia todo correndo, coitado ali. Aí ele tira leite, ele faz isso, faz aquilo, então isso fica dificuldade. A renda dele, quer dizer, a média é 40 litros de leite por dia. Então você tem que intervir aqui no melhoramento genético, tem várias tecnologias hoje que você fazer melhoramento genético. Você tem que preocupar em melhorar a alimentação, as pastagens das propriedades, né? Então as pastagens, o cara, ele planta a pastagem, vai lá, gradeia a pastagem e planta de novo. Talvez se ele pegasse, talvez não, se ele pegar e adubar, não há necessidade de gradear. Se ele adubar, o que acontece? Ele vai ter muito maior produção de massa, né? Maior capacidade de gado para aquela área e sai mais barato do que ele gradear e jogar a semente de novo. Só que aí precisa o quê? Precisa de algum equipamento para jogar o adubo na pastagem, né? Para fazer essa adubação para ele. É esse equipamento que eu falo, que o município pode ter, né? Ou que a associação pode ter. Jocélio, você está novo ainda para aposentar, né? Eu acredito que você pode trabalhar ainda bastante. Você podia juntar com os amigos e formar essa associação. Acho que um cara igual você, com esse conhecimento técnico, né, pode ajudar muito as pessoas. E a gente vê hoje o preço, né, que a gente está pagando por conta, né, de todo mundo ficar dependendo só de uma grande indústria para um município que é chamado prefeitura. Então, né, a gente está conversando aqui hoje, né, eu e o Jocélio, sobre as soluções. Né? Não adianta aqui ficar falando que Manel, que José é culpado, que Maria, João. Né? A gente precisa de soluções. Aqui, ó. Participação aqui dos telespectadores. Queria muito que alguém da parte administrativa do município desse ouvidos ao nosso amigo Jocélio Pedrosa. Ele tem vários projetos que faria grandes mudanças na cidade. Mas essas mudanças, elas têm que haver interesse, né? Que a gente às vezes fala mal do político, né? Mas o povo também, infelizmente, se prostituiu muito. A partir do momento que você vende o seu voto, tá vindo ano que vem aí, ó. A partir do momento que você entrega o voto seu e da sua família, até por uma troca de favores, infelizmente você está sendo conivente com qualquer tipo de coisa ruim que possa acontecer na sua cidade. Então a gente não pode, na verdade, ignorar esses aspectos, né? O povo precisa ser bairrista, o povo precisa, né, não é deixar, cobrar do político, né, cobrar, ter associações para cobrar. Então não adianta os resultados, né, que na verdade o que a gente vê acontecendo, né, foi de forma gradativa. A gente vê diversas grandes empresas se fechando, a gente vê um comércio ficando cada vez mais vulnerável por conta das redes sociais. Não sei aonde isso vai chegar. E está chegando o momento, né, em que a gente precisa, com certeza, acordar, né, principalmente aqui no que condiz a questão da agricultura, que o Jocélio está falando, trazendo aqui toda essa sua experiência de Rondônia, né, sobre culturas que podem estar sendo introduzidas aqui, não só no município de São Fidélis, mas de toda a nossa região e que mudam com certeza, né, Jocélio? Eu acho que você que viveu nesses locais e chegou antes disso tudo estar acontecendo, com certeza percebeu um crescimento econômico nessas regiões, né? Não, muito grande, uma transformação muito, muito grande, né? E a satisfação que você tem em estar desse ambiente, né? Até a satisfação da população, né? A pessoa vive até melhor, né? Então, você num ambiente onde as pessoas têm perspectiva de crescimento, sim, então no meio que você vive até melhor, né? Então, às vezes eu tenho essa preocupação, né? Eu falo assim, para mim seria cômodo eu falar, tudo bem, eu estou aqui, eu posso viajar, eu vou para lá, eu vou para cá, né? Mas eu estou em São Fidélis, então eu não posso, eu tenho que dizer, chegou um momento que eu tenho que dizer, falar, dar uma sugestão, né? Você está há quanto tempo na cidade, Jocélio? 2018 eu cheguei aqui. 2018, 20. 5 anos. Só que nós tivemos um período da pandemia, aí ficamos... Todo mundo escondido. Todo mundo escondido, hein? Então, e graças a Deus por ter atravessado, né? É isso, graças a Deus nós chegamos
conseguimos atravessar, né, essa situação. A Maurício, eu falo a você o seguinte, o que eu pensei, até uma reunião que eu tive aqui, eu faço projeto, fiz projeto agrícola, né, e faço projeto ainda, até com um parceiro lá o Frilson, parceiro lá de São José do Bar, né, e estou até fazendo um projeto aqui, né, ajudando o pessoal que é meus vizinhos aqui da Vale do Brasil, do Sem Terra ali, né, uns projetos para eles ali, né. Então estou fazendo um projeto para ele e dando uma dica para eles também de informações de técnica, tá? Então aí faço esse projeto, estou passando esse tipo de informação, mas a ideia, eu falei numa reunião aí, uma reunião aí, né? Da gente esperar passar esse momento, falei com alguns passar esse momento político, ano que vem, independente de quem for o prefeito, se quiser ouvir a gente, sugestão, né? A gente vai dar sugestão, né? Mas tem que ouvir, rapaz. E a gente não quer, tipo assim, a gente não tem nem interesse, por exemplo, de cargo, de nada, porque a gente quer que as coisas que aconteçam, né? É porque a gente vê acontecer, sabe o que, Jacélio, né? O cara é açougueiro, né? Aí ele está trabalhando com um jogador de futebol na linha de frente. Eu sei. A gente vê pessoas sem capacidade ocupando cargos que, na verdade, infelizmente, é para quem... Eu acho que cada um na sua, a coisa acontece. Isso aí. A coisa acontece. Falar em coisa acontece, o pessoal de Valão dos Milagres, né, tá pedindo aí ao prefeito, né, para, por gentileza, recontratar o rapaz lá, que era 3 em 1. Né? O rapaz coveiro, presta manutenção na água do Valão dos Milagres e varre a rua, né? É um rapaz 3 em 1. Rapaz não, acho que são 2 senhores, né? E nessa leva aí também, né, perderam o emprego, mas só que a cidade precisa ser varrida, se morrer alguém tem que ter alguém para enterrar, e a bomba d'água dá problema lá, quem conserta é ele. Então vamos espremer a goela aí para poder voltar esses 2 para lá, que o povo do Valão dos Milagres estava me cobrando isso essa semana aí. Vamos dar um jeito, né? Por favor, a gente sabe que a coisa tá complicada demais, mas a gente está mostrando aqui frutos do que são, né? Frutos vem de lá de trás. Ninguém pensou em geração. Um polo industrial no município. A gente roda a Peribé, município de 12 mil habitantes, município crescendo, a cidade andando, né? Eu não vou botar só culpa, porque eu não sou político, né? Quem é político tem que ficar batendo. Não vou ficar batendo em Amarildo, não vou ficar batendo no governo, que eu não tenho interesse nem em ser vereador e nem em ser prefeito da cidade. Quando você vê batendo muito, tem interesse por trás, né? Então, a gente tem que mostrar que isso aí vem de lá de trás. Isso aí vem de falta de planejamento antigo. Aí a bomba estoura. Agora, se tem problema de corrupção, de não sei o quê, aí quem tem que avaliar não sou eu, são os órgãos competentes, né? Isso aí a gente não está aqui para falar. Agora, a cidade é isso aí, a região tem várias cidadezinhas, que é o caso de Aperibé, com 12 mil habitantes, e por sinal, um povo muito acolhedor e educado, tá? De parabéns aí o povo de Aperibé, né? Eu não sei o que aconteceu nessa região aqui, que a gente viu pessoas assim, parece que estão mal amadas, né? Passa, não dá um bom dia, parece que está com um problema espiritual, né? Tem umas coisas, o cara às vezes está com um problema de espírito, passa, dá uma balançada de cabeça, e a gente vê lá por que a Peribé está dando certo, né? Você chega lá, todo mundo cumprimenta numa educação boa tarde, meu amigo, a simplicidade das pessoas. Então, existem coisas que acontecem, Jocélio, até para a pessoa, né? Às vezes tem que quebrar o salto para a pessoa pisar no chão de verdade, sentir a terra. E aí, quando fala em sentir a terra, está aqui o Jocélio mostrando que a terra pode virar uma grande riqueza. E vira, né, Jocélio? E vira. O que você faria hoje? Digamos que você está com autonomia. Veio de Rondônia, experiência de 30 anos, viu os agricultores daquela cidade iniciarem o seu trabalho, ou seja, o povo que era uma região ali de um pessoal na cidade que você estava ali, que não tinham condições financeiras na época, viu a cidade deslanchar. O que você faria hoje para iniciar um trabalho de produção agrícola no município? Como eu falei aqui, achei interessante, até vi o vídeo aí, o lance da banana, não sei se isso tem futuro, mas acredito que possa ser que sim, por conta das fábricas. Isso, né? Precisa de mais ainda incentivo, mais incentivo. Tem as fábricas, tem um mercado consumidor
bem próximo, isso aí não tem. Se a cidade fizesse, digamos assim, uma parte para a produção dela, já ajuda muito? Ajuda. Só que a ajuda, então, o que precisa, acho que até no dia de campo eu ia observar isso, é a questão qual a tecnologia, qual a técnica para a pessoa produzir, né? Sem tecnologia hoje não nasce nada. Não nasce nada. Não adianta, por exemplo, chegar lá, pegar a muda de banana e vir plantar. Não, você tem que saber. Eu fiz isso, plantei, a banana está desse tamanho, já tem 3 anos. Eu já vou botar até num vaso. Então, tá tão bonitinho. Vai fazer um bonsai, então, né? Então, o que você tem que fazer? Então, você tem que ter um pacote tecnológico que você vai produzir, vai plantar, vai chegar a um X resultado. Então, é isso que você tem que fazer. Mas te respondendo, o que precisa ser feito? Você tem que fazer um levantamento, um diagnóstico em toda a região. Seja a parte alta, baixa, fazer esse levantamento. Com esses dados, com essas informações de infraestrutura que existe e a demanda das associações dos produtores rurais, você começa a planejar. Aí você vai ter um planejamento, você vai buscar parceria ou recurso do município, parceria com o governo estadual, federal. Tem coisa que é o próprio Ministério, a Promotoria de Justiça, vou te dar um exemplo. Nós tínhamos lá um problema de embalagem de agrotóxico. Né? O cara que tinha uma ou duas embalagens tinha que levar lá no 126 quilômetros da cidade lá. Nós fizemos TAC, no termo de ajustamento de conduta com a promotoria, e foi feito um posto, uma vez por ano, é montado um posto na cidade para coletar essas embalagens. Aí teve eu, o engenheiro, outro engenheiro agrônomo lá da prefeitura do município, a gente sempre trabalhava junto, Cláudio. Aí nós botamos até 100 embalagens. E isso, acho que no estado todo, aí teve outro órgão, o Idarão, pegou essa para poder controlar, né? Esse trabalho, aí botaram, até hoje são 100 embalagens, até 100 embalagens. Ele não sabe por que é até 100 embalagens, mas foi eu, Cláudio, nós colocamos. Até 100 embalagens, o produtor poderia entregar nesse dia, né? Então foi feito esse trabalho, quer dizer, tem coisa que dentro do projeto você vai direcionar para cada órgão, por exemplo. Esse foi o caso da promotoria, né? Tema justamente conduta cada questão ambiental, né? Leis ambiental, a cada lei ambiental. Agora, a partir disso aí você faz projeto. Tem situações que vai virar um programa, que praticamente uma necessidade de todo o município, falando do município de São Velho, todo o município. Agora tem outros que é projeto, é só local. Por exemplo, tem coisa que vai ser só local, então é um projeto. Agora, um programa é todo o município, uma necessidade calcária. Vamos fazer um programa aqui, onde tem um programa mais calcário. Então, cada produtor recebe até 5 toneladas de calcário por propriedade. Então, isso aqui é uma necessidade do município. Isso aqui transforma um programa a nível de um município de um programa mais calcário. Um exemplo, né? Aí você tem que ter análise de solo. Aí, se você haver necessidade, você pode receber por ano até 5 toneladas de calcário. Você pode receber até tantos quilos de semente de milho, ou de feijão, ou de outra gramínea, vamos dizer, o milheto, o sorgo, por ano. Então, você cria vários programas. A partir de um planejamento, levantamento desses dados, você consegue fazer um planejamento com mais dentro da realidade, né? Então, esse é o que tem que ser feito. Olha a participação aqui das pessoas. Olha, concordo plenamente. A população tem a sua parcela de culpa, como foi dito no início da conversa. A população se acomodou com o emprego da prefeitura e, com isso, não deram o devido valor à grande matéria-prima que a cidade tem. Está aqui a participação, né? Também está aqui, ó. Nós, produtores, fazemos projetos, mas quando chega no órgão público, ficamos sem apoio e o projeto fica no ar. Isso é verdade. O cara vai lá ter um projeto. Aí chega lá, procura o devido órgão, eu preciso de um trator, isso, daquilo. Não, rapaz, tá sem combustível, não tem vaga, ou não sei o que lá, e tal. Porque todo mundo, na verdade, tá preocupado aí no final do mês, botar o dinheiro no bolso, tomar uma gelada, né, com tira-gosto, e deixa esse cara, esquece, depois anota lá, esquece que o cara pediu aquilo, trator, tal. Então, ou seja, agora tá todo mundo colhendo, né, tá colhendo a trolha, né. A trolha chegou, né? Todo mundo tranquilo, na beira-rio, os bares sempre bem lotados, todo mundo se divertindo muito, batendo um bom papo, e no final tá chegando. Então o que acontece?
o que a gente está conversando aqui com o Jocélio é justamente tentando dar novos rumos, né? Não adianta a gente ficar aqui dando paulada em A, em B, em C, porque com certeza, como disse aqui a nossa amiga Neiva, né? Todo mundo tem culpa, né? Tem culpa o pessoal da Vila Operária, alguns ali que venderam o seu voto, estou dizendo que são todos, tem muita gente honesta, do São Vicente, quem vendeu, aqui do bairro Jonas de Almeida e Silva, da Chatuba, tem muitas pessoas que não venderam, mas tem culpa quem se vende. Não é se vende na eleição passada, é se vende há muitos anos, né? Isso aí não é, mas vendeu qual? Nessa agora passada, alguém comprou? Compra, a gente sabe, né? Então, quando alguém for comprar o seu voto, né, você pega o dinheiro e fala assim, rapaz, esse eu não posso votar de jeito nenhum. Eu tenho que agora que eu vou... E as pessoas agora, Jocélio, elas estão tendo mais importância com a política, elas estão observando mais por causa das redes sociais. Isso. Então está todo mundo avaliando mais como é que é, entendeu? Como é que não é. Tem gente que a gente sabe que nunca fez nada para ninguém também, querendo entrar, entendeu? Por exemplo, nós temos aqui empresários que fazem programas. Eu acho que a gestão ajuda muito, ajuda. Né? Temos aqui o Gilberto, o Jairim, que são empresários, né? Então nós temos hoje um leque aí. Eu acho que a pessoa tem que escolher o melhor pela capacidade. Eu não vou me envolver, né, dentro dessa parte da política, até porque somos da imprensa, né? O meu voto é meu voto, mas não vamos estar envolvidos diretamente, até porque o canal aqui atende a todos e está aberto a todos, né? Agora, Jocélio, o caminho então para melhorar a nossa região, para que tenha sustentabilidade, até porque o petróleo vai acabar. Isso vai. O carro elétrico está chegando com força. Eu ouvi um boato aí que... E ainda corre o risco ainda dos outros estados estar pleiteando a divisão do bolo, né? Os outros estados estão na briga. Não, da divisão do petróleo, do royalties de petróleo. Os outros estados. Tem isso ainda. Estão querendo também. Estão querendo também. Voltou essa conversa de novo? Parece que eu vi alguma coisa que... Então, tudo isso aí, ele vai... Eu acho que esses royalties deveriam ter sido mais bem investidos. Vai chegar um momento que se essas cidades, né, cidade igual Campos... Só te falar uma coisa aqui interessante, por exemplo, aqui tem royalties de petróleo do estado do Rio. Você vai para o sul, eu falo que minha esposa como é do Paraná, né? Você passa lá, não tem royalties. Mas você vê a cidade, a infraestrutura da cidade... Está melhor do que as que tem royalties. É verdade. É porque, então, na verdade, gente, eu fico pensando uma coisa, né? Eu vejo acontecer aqui nas regiões o seguinte, que ótimo, a cidade tem que estar toda organizada, tem que estar direitinho, isso é obrigação do político, né? Ele tem que dar os pulos dele, né? Para correr atrás, para que a coisa aconteça. Agora, infraestrutura também, né? É o que eu tinha dito aqui, se você tem uma casa muito boa, né? Você ganha 10 mil por mês, aí você mantém bem essa casa. De repente você vem para 500 por mês, a casa vai quebrar toda, vai acabar, vai precisar de uma reforma, né? Então, se políticas de sustentabilidade não forem feitas aqui para a região, para Cardoso Moreira, para Italva, para São Fidélis, Italcara, políticas agrícolas, né? E eu acho até, né, vou pedir muito carinhosamente ao Bruno Boareto, né, que já esteve aqui com a gente, está meio sumido, Bruno, precisa aparecer mais, né? O Bruno agora está sendo a ligação entre, inclusive até eu desejo os meus sentimentos. Eu falei questão de sumido, mas eu lembrei agora, o Bruno passou por um problema seríssimo agora, com a perda lá de um menino, né, que já era praticamente da família. Então, meus sentimentos, meu irmão, né, passou por um momento de muita dificuldade. Mas, se Deus quiser, vencendo esse pedaço, né, o Bruno, a gente vai tentar entrar em contato aqui com o Bruno através do vereador Diogo Latini, através do Zé Guilherme, que é do INEA, nosso amigo também, que está fazendo um trabalho muito legal aqui à frente do INEA. Zé Guilherme é um cara que atende o telefone, é um cara que você liga e te retorna. O menino tem futuro na política, né? Está se mostrando com muito boa vontade em trabalhar, né, pela região. Então, nós vamos estar pedindo, solicitando, e você, Jocélio, é um grande cara, é um grande nome, né? Principalmente com a sua experiência aí de 30 anos, para poder estar, né, para o Bruno, para esse pessoal estar entrando em contato com você e te puxando para dentro para tentar melhorar essa região do interior do estado do Rio. Porque a gente sente que a região sofre demais.
E você que está nos acompanhando em casa, né? Você vai lá dar um passeio, né? Pega ali de Pádua para Miracema, pega de Miracema para Itaocara, né? Pega agora de Itaocara para Cambuci, aí você passa aqui e pega daqui para Itaocara, né? Aí você fala assim, gente, mas como é que pode? O asfalto tão bonito, rapaz, mas tudo tão legal lá em Itaocara. Mas por que do ponto pergunta para lá, tá com aqueles olhinhos de gato bonito, né? Porque o povo de lá é bairrista, né? Vão ficar mais bairristas. Aí como São Fidélio, o cara sai, larga aquilo, rapaz. Lá manda um dinheirinho para aquela gente lá na época de eleição, que eles não esquentam a cabeça se o asfalto tá com buracos, tá ruim, né? Então, vamos ser bairrista, que é o que está acontecendo, é isso. Passeia lá, vai dar um passeio em Aperibé, que lá se tiver buraco o povo chega bravo na prefeitura, entendeu? E não é culpa só dos prefeitos não, porque o governo do estado é que tem pique para mandar. Asfalto é caro pra caramba, diz que um caminhão de asfalto, pouca gente sabe, mas é mais de 60 mil reais um caminhão de asfalto, né? Se eu não me engano, pelo que me falaram, não tenho certeza, né? Se lá tá tudo asfaltadinho, tá bonitinho, é que o povo cobra, rapaz. O povo lá na época de eleição não se vende, não. Você pode chegar com 1.000, 2.000, que o cara dá até um tapa na orelha de quem chegar comprando. Por isso que o asfalto tá bom. Então, muita gente às vezes me liga, José. Ô Maurício, rapaz, eu tô com um buraco na minha rua aqui que dá pra entrar até um carro. É mesmo, rapaz? Junta 3 moradores aí, que eu vou aí fazer uma live. Ah, rapaz, aí não dá. É porque minha sobrinha tá na prefeitura, rapaz, o outro fulano também tá. Falei, então vocês ficam com buraco aí, então. Eu vou pegar e botar minha cara e ficar porrando pra Marildo ficar puto comigo, que já na festa ele já até me estranhou, falou que eu sou tendencioso, né? Aí, pra quê? A troco de nada? O cara vem, tem que vir botar o narizão na reta pra gente poder dar a lambada, mas dar uma lambada junto. Mas não, o cara quer só entendeu, José? Entendi. O povo tem que ser bairrista. Bairrista para poder a região melhorar. Você não acha, não? O povo de lá era bairrista? Nós era bairrista. Hã? A gente era. Então, tô falando, por isso que a coisa estava andando lá. A gente pegava e até com... A gente corria atrás mesmo. Todo mundo corria atrás e não tinha... Se o povo não for bairrista mesmo, a coisa não acontece, não acontece? Não acontece. Então a gente conseguiu muita coisa por isso, né? Cada um usava a sua influência. Essas ferramentas que vocês tinham, por exemplo, como você falou aqui, máquina para plantar, máquina para ajudar a colher, porque não é só... Pessoal que acha que o povo vive só de trator. Eu só vejo, chegou um trator que não sei o quê, uma retro, não sei o quê. Isso aí não adianta muito para agricultura, não tem que ter equipamento especializado, não, tem né? que ter equipamentos especializados. O pessoal que trabalha com horta, tem canteirador. É deputado que acha que o pessoal só precisa de reto escavadeira para cá. Mandar trator para plantar, mas tem que ter um projeto, né? Mas aí fala que tem um projeto. Se você tem um planejamento, faz um planejamento, você vai no deputado e fala, deputado, nós precisamos disso aqui no município. Então você consegue, por exemplo, tem canteirador, por exemplo. O cara que trabalha com horta tem equipamento que sai um canteiro prontinho. Então, um exemplo, né? Então, esse aí que é o planejamento. Você com o planejamento, você consegue chegar. Nós fizemos um projeto lá para as associações, que era comprar... Eles tinham comunidade, tem a sede de associação, mas aí chega lá, quer fazer uma festa, tinha que alugar cadeira, as caixas. Aí nós fizemos um projeto lá, conversei com o deputado lá, conseguimos recursos para comprar freezer, serra-fito, que lá mata o boi na propriedade, cadeira. Aí eu falei, pessoal, isso aqui serve para tudo, serve para você fazer uma festa de aniversário, de casamento, até velório, brincar com ele, né? Sim. Então, aí a comunidade se uniu, quer dizer, tinha esse equipamento, todo mundo utilizava. Isso uniu até mais o grupo, né? Só que a gente fazia isso, então a gente conseguiu. Então, pegava e-mail de todo mundo. Até o pessoal, como hoje existe uma divisão, acho que todo o Brasil, né? Entre a esquerda e a direita, até o partido de esquerda lá, ele injetava dinheiro. Tem uma época lá que a senadora Fátima Cleide tinha uma verba lá de 150 mil. Eu era tesoureiro de uma associação que tinha lá. Nós conseguimos uma verba, fui lá na prefeitura, conversei com o chefe de gabinete, conseguimos fazer um auditório lá nessa associação, que eu acho que deve estar servindo grande lá, né? Com recurso do PT, né? Mas por quê? A gente estava trabalhando com o município, não era eu, Josélio, endereço de Josélio. Portanto, nunca tive interesse
de ser. O Nem... pessoal não sente saudade lá de você, não? Hã? O pessoal sente Eu saudade acho lá? que sinto. Eu não faço, eu procuro não estar conversando muito com eles lá, porque eu vivenciei eu cheguei lá com 22 anos. Uhum. Mas eu acredito que sim, porque muitas coisas que eles vão olhar lá, que eles vê lá, eu tenho a minha passagem. Tem uma avenida lá que é tudo com primavera, a gente fala primavera, vai Bougainville. Uhum. Tem outro nome aqui, se não me engano. Para também. venda? Para venda? Não, eu fiz a arborização na cidade, só com essa planta. Ah, Até sim. na época nós começamos que era vice-prefeito, hoje é prefeito da cidade. Aí vários trabalhos foi feito lá, várias coisas nós conseguimos lá com ele. Então acredito que eles têm a lembrança, né? Com certeza. Mas aí a gente tem, se eu ficar com o modo de vida lá, então eu tenho que adaptar o modo de vida daqui, né? Sim. Não, e você precisa, você está com a idade, Josélio? Tem 59 anos. Não, ainda dá para produzir bastante, né? Ainda dá para produzir bastante. Vai ter de aposentar também, rapaz. Se o cara não fizer nada também. Não, eu aposentei e voltei casa dos meus pais mesmo. Então, senão eu estaria naquela região. Você tá com o pai e a mãe vivos? Sim, meu pai também vivo. Pai, que coisa boa, rapaz. Isso é presente Então, de Deus, né? então meu trabalho maior é estar auxiliando eles, carregando para o médico, uma coisa ou outra, estão sempre ali. Então, a maior parte do tempo... Você vem de lá por causa deles. É, por isso, é. Que bom, cara. Então, estou mais nisso, né? Então, eu passo mais tempo nisso. Então, eu preferi diminuir cortar a minha carreira, né? A minha aposentadoria especial, por isso que eu aposentei cedo, né? Então, eu preferia ganhar menos, sim, ganhar o do INSS, o valor X do INSS, do que ganhar mais lá, do que se eu tivesse ficado lá, talvez não estava nem vivo hoje, né? E eles tiveram muito custo para mim chegar onde eu cheguei. Por quê? Tinha morrido de tanto trabalhar, não, né? Não, eu falo porque se você for ver a questão a questão da velhice hoje, por exemplo, dos idosos hoje, eles sofrem muito, né? Se não tiver um auxílio. Então, eu acredito que muitos idosos que faleceram não foi questão que estavam na idade, mas foi falta de assistência, né? De familiares. O pessoal está assim, o mundo está meio estranho, né? Falta de dinheiro, você está dizendo, né? Hã? Falta de dinheiro? Falta de dinheiro, falta de assistência, dinheiro, isso também. Não, se ficar velho, sem dinheiro, dá ruim, não dá? Muito difícil. Com o sistema de saúde que tem, eu fico... Às vezes eu passo pelo SUS, eu vejo pessoas de idosos sozinhos, sem acompanhamento ali, né? Não, pois é. É difícil. Aí consegue... Será quantos meses para você fazer um exame? Quando chega esse exame, já não dá mais tempo. E é por isso que a gente tem todas essas preocupações, né? E o nosso podcast hoje já está aqui chegando ao fim, né? Mas o objetivo foi a gente tentar acordar um pouquinho, pessoal, como disse aqui a nossa telespectadora, né? Acordar um pessoal um pouquinho e todo mundo compartilhar um pouquinho da culpa, né? De tudo que tem acontecido, né? Ninguém tem se pronunciado a nada. Eu quero ver no que condiz as questões comerciais, né? Isso eu estou prevendo já outro problema, tá? A gente vai lendo, observando, né? Hoje nós temos aí Mercado Livre, Shopee, diversas compras online que, olha, infelizmente já estão prejudicando e muito o nosso comércio. E eu não vi ninguém me levantar, eu não vejo associação, eu não vejo comerciantes, eu não vejo ninguém falar nada, ninguém se levantar para tentar ver uma forma, né, de se ajustar, porque caso contrário o comércio vai acabar. Porque uma coisa, esse copo aqui, você vai na internet, né? Um exemplo aqui, R$2, aí você vai na loja, tá 10, então tá difícil. Jocélio, muito obrigado. Tenho certeza que o nosso assunto aqui contribuiu muito, né? Mas a maior marca que você deixou aqui é que sem profissionalismo não adianta plantar nada. Hoje tem que ter profissionalismo e tem que ter o apoio dos governos. Sim, verdade. E o meu pedido fica aqui, né, ao nosso governador Cláudio Castro, fica o pedido aqui ao Tiago Pampolho, um jovem, né, que está fazendo um trabalho magnífico como vice-governador do estado. Tenho certeza que, né, vai também chegar a ser o governador. Olhar com muito carinho nesse momento aqui para o nosso interior do estado. Tem algumas cidades que estão melhores, né, e tem cidades, como é o caso da situação de São Fidélis, que se encontra numa situação bem mais vulnerável, né? Olhar com carinho para essas questões da agricultura, né?
As pessoas, você que é produtor, vamos tentar se unir, né? Formar uma pequena cooperativa e vamos acordar, porque senão a coisa vai ficar ruim demais. Fortalecer as associações, né? Fortalecer as associações, Isso, participar mais, porque caso ao contrário a coisa pode ficar muito ruim. Se tá ruim, pode ficar pior ainda. Pode ficar muito pior, né, Josélio? Isso aí. Josélio, muito obrigado pela sua participação. E aí naquela câmera ali você vai falar para os seus amigos, olha lá, mandar um beijo para a mamãe, para o papai. Mamãe e papai estão assistindo hoje? Estão assistindo. Coisa boa, 59 anos, papai e mamãe vivo, que benção. Qual o nome deles? É Abigail, né? Abigail? E Celino Pedrosa. Celino Pedrosa, ó, um abraço e a dona Abigail também. Que Deus dê muita saúde para vocês, tá? E agora você pode mandar um alusão para aquela câmera ali. Não, eu quero agradecer a oportunidade, e também a gente está na cidade, a gente também, como a gente vivenciou essas coisas, esse bastidor, essa transformação que houve nessa cidade, então a gente chega aqui na cidade que a gente não pode ficar omisso, né? Sem dar uma futucada até para as pessoas ver que há possibilidade, que tem alternativa. Então a gente vê essa a ideia, né? Por isso que eu agradeço essa oportunidade, né? E a gente está à disposição, né? Das pessoas que queiram fazer alguma coisa para o município, né? Não, eu mesmo vou precisar de você. Tá? Que para mim era cômodo. Para mim é cômodo, por exemplo, estar aqui na cidade ou mudar, viver em outra cidade, até por questão que como a gente viveu em outra cidade, a gente consegue adaptar em outra cidade. Está se adaptando bem aqui? Estou procurando me adaptar, mas tá meio bravo, chega né? lá, né? Mas meio bravo. É porque a gente vê assim, muita coisa que não está legal ainda. A gente tem esperança que vai mudar, né? Sim. Mas a gente se adapta em qualquer outra cidade do país, né? Que a gente sabe que aprendemos a viver em outros lugares. Né? Tinha um amigo meu, Diniz, falecido Diniz, vereador, ele falou um dia para mim, falou, com a minha família eu moro em qualquer lugar. É verdade? É verdade. É verdade, com os filhos, com os amigos, né? Com amigos até. Só que a cidade, se você for ver a infraestrutura que tem na cidade, rio, cachoeira, tem um lugar muito bonito, né? Lá em Rondônia? Não, isso? aqui em São Fidélis. Tá. São Fidélis tem, quando as pessoas despertar por isso daí, né? Dessa beleza que tem a cidade, né? Não, eu acho que todo mundo vai despertar agora, porque você quer ver despertar fácil, sem dinheiro no bolso. O cara vai começar a ficar em casa a primeira semana, a segunda, daqui a pouco ele está andando, vai todo mundo despertar rápido. Para a agricultura, né? Eu acho que a agricultura é o futuro, gente. Vai ter que voltar um bocado de gente para a roça. Não tem para onde correr, não. Não tem. Tá difícil achar uma pessoa para capinar na roça mais. Não acha? Então, vai ter que voltar. E o dinheiro tá lá. Aí o Josélio tá falando aqui, o pessoal fala assim, não, o pessoal ganha pouco lá. O cara colhendo café tava ganhando R$200 por dia, né? Você bota aí R$1.200 por semana. Trabalhando quanto tempo mais ou menos, Josélio? Trabalhando, não, que ganha porcentagem, ele consegue tirar isso, por porcentagem, né? É porcentagem. É a quantidade de produção, né? Entendi. Por exemplo, tratorista lá também, não falei, ganha bem também, né? Tratorista? Porque lá trabalha 10, 15 horas, tratorista. E na época da safra lá, desce um, sobe o outro. O trator fica 24 horas. Olha só. Trabalhando. Então, gerando alimento. Gerando alimento, porque tem a janela de plantio que a gente chama, né? Que naquele período você tem que preparar. O cara consegue ficar 15 horas sentado no trator? Fica, o cara ganha. É novo, bem, né? O cara novo ganhando bem também. Ar-condicionado, se bem que ele tratou tudo com ar-condicionado. Hoje o amor tratou hoje tudo ar-condicionado. Bota uma musiquinha pra tocar ali, tranquilo, não tá nem vendo só nada. Com a mão só, porque é tudo hidráulico hoje, equipamento hoje. Tá igual que tá na sala de casa sentado. Fiz muito projeto de equipamento para aquisição de coletadeira. Não, o município precisa de você, Josélio. Olha, vamos aí então, nosso amigo Zé Guilherme, o Bruno Boareto, vamos observar com calma esse assunto aqui. Josélio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que participou com a gente, né, desse tema aí importante. Né, desculpa alguma coisa que a gente tenha falo, né? Eu ia até falar outro assunto, mas vou deixar para a próxima vez, né? Teve uma pessoa que fez uma live aí, né, batendo aqui na TV Norte, né, falando um monte de bobagem. Uma senhora na menopausa, né, mas depois que eu vi que ela tinha problema mental também, que a gente viu que não era normal, que ela já falou que tinha problema com todo mundo, eu falei, então vou deixar isso quieto, não vou comentar isso não, né? Mas se falar mais aí, nós vamos pegar a documentação que nós temos, os registros, né, e apresentar para ela. Mas por enquanto vamos deixar quieto. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado a todos os meus queridos amigos, parceiros comerciais da TV Norte. Alô Pizza, direção de Sônia e Patrick. Supermercados, queria falar mais alguma coisinha? Não, só agradecer a atenção dos colegas aí que tiraram um tempinho para ouvir a nossa live aí. Né? Não, muita Obrigado gente aí. Participou com a gente aí. Obrigado mais uma vez, aí. irmãozão. Posto Ipiranga, do meu amigo Lucas, aqui em São Fidélis. Camarim Fashion, UB Telecom, a internet aqui do Pod Cidades. VPS Comércio de Móveis e Máquinas. Restaurante Carretão. Alô, Washington, aquele abraço, meu irmão. Melhor comida da região. Batata Palha Gissai. Ouro Negro Transportes. Lojas Apple em São Fidélis e também Guarapari. E é bom te ver com tudo para você presentear quem você ama na Alberto Torres, em São Fidélis. Beijo no coração de todos. Até a próxima edição do Pod Cidades, semana que vem, se assim o nosso querido e bom Deus nos permitir. Até lá e um abraço a todos.